Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Entre Amigos. E hoje, estreando o nosso podcast, que é um grande projeto que estava na gaveta e nós colocamos ele para fora em todos esses momentos da criação do projeto, do desenvolvimento do projeto. Esse cara aqui estava comigo. Então, o primeiro episódio nada mais é que uma honra poder entrevistar, conversar, bater um papo com esse cara. E hoje o nosso episódio é sobre amizade. E hoje está aqui comigo Julião, Jonathan, Julião. E eu queria que tu se apresentasse aí, Julião, pra gente. Quem é você? Boa noite, boa noite. Meu amigo, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado em estar aqui. Acho que você falou uma parada que se encaixa muito bem naquilo que é a nossa dinâmica, né? Da gente compartilhar momentos, principalmente naquilo que é sobre a nossa vida, sobre sonhos, desejos, realizações. E, cara, eu vibro, cara. Se tem uma parada que move meu coração, é fazer com que as pessoas perto de mim elas conquistem, né? Elas não só conquistem, mas celebrar esses momentos. Então, para mim é muito importante, né, tá acompanhando, né, você desde sempre. E tô muito feliz, cara. Tô muito realizado, assim como você. A sua alegria é a minha alegria. Parece clichê, mas é verdade, porque a gente sabe, cara. Eu sei da onde você veio, eu sei tudo que você percorreu para estar aqui. Eu sei que esse é um momento como a gente no off falou, pode ser parecer pouco, né? Sim. Pode parecer algo simples, mas eu sei o quanto isso é muito significante para você. E para mim também. É muito significante estar aqui, fazer parte e poder compartilhar, né? De momentos como esse com você, cara. Muito obrigado pelo convite, de verdade. E é isso. Sou, né, como tô falando, mas não me apresentei. É. Eu, né, a gente tá aí há um tempo caminhando junto, né? A gente se conhecia, não. A gente sabia quem era um ou outro, né? Mas a gente veio se aproximar com o tempo. É, Então, realmente. tem sido muito legal, tem sido muito bacana aquilo que nós vemos construindo, nós temos construído durante esse tempo. Tem sido muito edificante, né? E, cara, aquilo que eu sou hoje também faz parte das amizades que eu compactuo, que eu celebro, né? Então, eu sou um cara hoje que eu posso dizer que eu sou um cara determinado, né? E muito dessa determinação vem também da inspiração nas pessoas que estão comigo. Então, são coisas que não tem como, né? É aquilo que a gente conversa. A gente é reflexo de quem a gente anda. Então, hoje eu sou um cara que busco sempre melhorar. Eu sou um cara que é difícil falar da gente assim, sabe? Sem ter palavras prontas. Mas eu sou um cara determinado, eu sou um cara que gosto de correr atrás daquilo que eu almejo e também sou um cara que sou leal aos meus. Então, se eu pudesse falar quem eu sou, seria isso: determinado, leal e alguém perspicaz naquilo que eu almejo. Excelente. Hoje nós somos melhores amigos, né? O Julião faz parte dos meus 3 melhores amigos desse ciclo relacional. Mas nem sempre foi assim. É verdade. Vamos falar desse início, como foi. E hoje a gente conversa. Hoje a nossa história é muito semelhante, né? Muito. É a questão social, a questão também de pensamento, a questão espiritualidade, a questão também profissional foi início ali. A gente tem a mesma idade praticamente, né? Sim, Tu começou na Marinha, eu também comecei na Marinha. sim. O vínculo social é a mesma coisa. Só que a gente se cruzou lá na frente mas não foi legal não. O primeiro contato não foi legal. Foi na igreja o nosso primeiro contato. Eu Verdade. tava meio quebradinho da vida, né? Nós estávamos. É, acho que tu tava pior que eu. E aí, eu lembro que inicialmente eu não gostava do Julião. Pra falar a verdade, eu não gostava de ninguém, mano. Eu sempre fui o cara da caverna do Batman, assim, nunca fui. Sempre tive resistência inicial, assim. Eu sou muito chato com a amizade, então não sou aquele cara que fica sorrindo pra todo mundo.
Mas no início eu não gostava muito de Julião, não, né? E isso começou a mudar numa reunião de oração de jovens, que eu falei, pô, esse cara aí, pô, mano, acho que Deus gosta dele, mano. Se Deus gosta dele, pô, acho que também eu tenho que gostar. Aí depois a gente começou a se relacionar ali no grupo de oração dos jovens, no movimento de jovens ali da igreja que a gente pertencia. E depois também a gente começou a se relacionar mais depois do futebol dos jovens, Sim, né? sim. Era uma Que, interação que sempre é, tinha, né? Naquela época tinha um futebol que muitos jovens jogavam. E aí acabou que a gente ali começou a se aproximar também. jogar no mesmo time, Jogamos né? no mesmo time, descia lenha na rapaziada. Se estressava pelos mesmos É motivos. verdade. Pô, Nada mudou, né? nada Continua mudou, assim. nada mudou. Mas diz aí pra gente, Julião, como é que nasce uma amizade verdadeira na tua opinião? Cara, então, acho que muito do que tu falou se encaixa exatamente na construção de uma amizade. Porque, como você bem retratou, às vezes a gente não inicia gostando de uma pessoa. A gente conhece alguém, por exemplo, você citou um ponto, né? Eu antes de te conhecer, eu conheci teu irmão, né? Eu te Doideira, né? servi com teu irmão. Então, cara, eu já sabia que existia um Davi, mas eu não sabia quem era o Davi. Meu irmão falava de mim, né? Falava, mas eu não sabia quem era o Davi. Então, quando eu te conheci, eu tive a oportunidade de te conhecer, foi quando eu comecei a assemelhar ao que o teu irmão Pacheco falava. Eu falava, caraca, mané, agora eu sei quem é o Davi, não sei quem e tal. Só que A gente descobriu isso sentado, sujo, comendo quentinha. é verdade, é verdade. Não foi algo, sabe, que tem amizade que é aquela coisa, tu vai sair com um grupo de amigos e tal, e aí você conhece outras pessoas que aquilo se torna um vínculo. No nosso caso não foi assim. A gente realmente foi uma parada mais orgânica, foi algo mais assemelhado àquilo que talvez seria uma contradição, vamos dizer assim, hoje em dia, Sim, porque a gente não esperava formar uma amizade. não, A gente, na verdade, eu acredito nisso, né? A gente se aliançou por um propósito, né? com A gente está certeza. junto por um propósito. Então, acabou que os nossos ideais, eles coincidem, acabou que a forma da gente pensar coincide. Então, isso também contribui muito naquilo que a gente tem construído, né? Então, para mim, cara, uma amizade, ela nasce de união de propósitos. Assim como um relacionamento propriamente dito com nossas esposas, eu acho que ninguém, cara, anda com ninguém que talvez esteja indo em direção contrária. A gente até pode andar, mas por conveniência. Sim. Não é algo que a gente realmente queira pro nosso dia. Até porque, cara, por que eu vou estar andando com pessoas que elas não vibram as coisas que eu vibro? Eu posso vibrar coisas com pessoas que, cara, elas pensam totalmente distintas a mim. Posso sim. Posso sim. Isso acontece. Inclusive, eu tenho amigos que pensam diferente de mim, que têm opiniões diferentes das minhas, mas a essência, elas são parecidas, elas são semelhantes. Então, quando a gente te coloca pessoas ao nosso lado que tenham a essência parecida com a nossa, que vibra, sabe? As coisas parecidas com o que a gente vibra, a gente se assemelha muito a isso. Então, algo que, né, marca a minha amizade contigo, e eu acho que isso provém muito daquilo que a gente viveu no passado, é a questão da lealdade. Nós temos um lema, né, entre a gente, né, cara? A lealdade, ela é basicamente o pilar daquilo que sustenta a amizade da gente. Então, cara, é isso. Eu acredito que para duas pessoas, né, ou, enfim, outras quantidades, enfim, para as pessoas se tornarem amigas, para as pessoas elas criarem esse vínculo, acho que o primeiro ponto, cara, além da lealdade, é também a gente conseguir vulnerabilidade no meio dessas pessoas. Então, é, eu nós como homens, na verdade, a gente tem uma dificuldade, né, em Sim. expor, em abrir, em falar, enfim. Só que quando a gente encontra pessoas semelhantes a nós, que pensam semelhantes a gente, que pensam, que vibram as mesmas coisas, acho que isso facilita, principalmente naquilo que tange a questão da gente expor, né? Principalmente naquilo que se refere ao espiritual, porque é difícil, cara, você se tornar vulnerável para alguém que simplesmente não pisou naquele lugar que você É. pisou. Então a gente fala muito isso, a gente brinca muito sobre isso. A gente veio do mesmo buraco, a gente veio de favela,
A gente cresceu no meio de bandidagem, a gente cresceu no meio de uma sociedade totalmente corrompida. E a gente conseguiu, cara, ainda assim, vamos colocar uma aspas aqui, vencer. Eu não sou dessa tese de que, eu venci, não, porque a gente sempre está em constante batalha, a gente sempre está vencendo dia após dia, só que a gente quebrou o paradigma daquilo que talvez a nossa geração hoje sofre muito, que é essa questão social. Então, a amizade, para mim, cara, ela provém da lealdade. E acho que isso foi construído, está sendo construído muito bem entre a gente. Eu acho que um dos pontos de virada, eu tava falando aí, um dos pontos de virada na nossa amizade foi quando a gente tava lá na reunião de jovens e aí inventaram lá um amigo oculto de chocolate, mano. Eu Sim, falei, meu Deus do céu. E aí eu lembro que você me tirou. é verdade. Naquela época eu tava bem quebradinho, tava assim, sem expectativa muito de vida, sem esperança, tava meio arrebentadinho aí com as questões da vida. E aí eu lembro que eu observo muito as pessoas, cara. A forma de como elas me tratam, a forma da importância que eu tenho na vida delas, eu observo muito isso. E aí eu lembro que quase ninguém sabia que eu tinha síndrome do intestino irritável, né? Ainda tenho, né? E aí eu lembro que tu me tirou, tu teve a sacada, tipo assim, de comprar um chocolate sem lactose. Aí eu falei, caraca, ali foi o ponto de virada. Eu falei, pô, o maluco, e eu nem gosto de chocolate. Aí eu falei, pô, o maluco pensou até na minha doença, irmão. E eu falei, cara, esse moleque é diferente, esse cara é diferente. Pô, se ele pensou na minha debilidade de saúde, pô, então vamos andar junto. E aí eu lembro do versículo que tu liberou pra mim, Mateus 6, né? Buscar o reino de Deus É só e as justiça. demais coisas serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino dos céus, é só só justiça, justiça. as demais coisas vos serão acrescentadas. E esse versículo, ele iniciou uma nova estação na minha vida. E aí, depois daquilo ali, a gente, Sim. começou a amizade real. Eu E não sei aí, se você vai se recordar, cara, mas a gente. Eu acho que eu nunca falei isso, né? Mas quando a gente era. A gente era do mesmo PG, né? Inclusive, quando eu fui pro PG, tu saiu. PG se chama Pequeno Grupo, era uma célula de É. jovens. Quando ele chegou na célula, eu saí. O cara me rejeitou, cara. Eu entrando no PG, o cara já me rejeitou, cara. Caraca, eu falei, não, vou ficar no. Não, chegou tu e mais alguns, né? Aí eu falei, Não cara, lembro quem foi, cara. Mas foi eu, acho que foi eu e o Miel, não lembro. Enfim, Cita foi eu nome e não, mais cita alguém. nome não. Não, mas eu não saí por causa dele, não. Não saí por causa de pessoa, não. Saí por causa da minha faculdade. Eu chegava tarde na faculdade, não tinha como sair da Então, faculdade direto pro Parcelo. Mas, enfim. Tu falou uma coisa importante também sobre. A gente estava até conversando isso ontem, né? Que tem relações que são de interesses. A que ele falou aqui, a relação da conveniência. Você anda com pessoas por causa daquilo que a pessoa pode oferecer para você. sim. Isso aqui nunca rolou entre nós. Sabe por quê? O contexto social que a gente veio, a gente não tinha nada. Então não tinha como ter relação por interesse. A gente não tinha nada, Não irmão. tinha. Era dois. 5 pães e 2 peixes. Quando tinha 5 pães. Não tinha nem. Eu costumo dizer, cara, que teve pessoas que teve o privilégio de comer o pão que o diabo amassou. Na nossa época não tinha nenhum pão. Não tinha. Só tinha o diabo. Então, a gente que veio desse contexto, né, eu acredito nisso e eu sei disso. Pessoas que vêm de um contexto social mais, vamos colocar assim, difícil, né? Vou colocar a palavra difícil, um contexto social difícil. As pessoas, quanto menos a pessoa tem, acho que mais coração generoso ela tem. Mais Sim. generosa ela é, em alguns aspectos. Sim. Em outros não. Mas nesse caso a gente desfruta de uma coisa intangível, né, que é as questões internas, né, filosóficas da vida. E a gente compartilhava, para mim, o que mais faz sentido com pessoas é lealdade. Quando uma pessoa fere a minha lealdade, cara, aí para mim ela morreu. Eu tenho trabalhado isso para que isso não se torne um padrão, mas a pessoa fere a lealdade, para mim morreu a pessoa, eu sepulto a pessoa. Entendeu? E nessa nossa relação, o que sempre tem, o que sustenta, como você falou, não só na nossa, mas nas nossas
né, as outras amizades, é lealdade. Tanto é que a gente anda com um determinado tipo de pessoas que nós somos criticados por andar com essas pessoas, porque na visão de quem critica, essas pessoas não têm valor porque não processam a mesma fé, não Sim, processam. E essas pessoas, elas não são da mesma religião, às vezes não é do mesmo estilo de vida, mas são pessoas que estão na nossa vida há muito tempo sim, e que elas têm uma importância muito significativa na nossa vida. com certeza. Então, eu acredito hoje na maturidade que eu adquiri ao caminhar até hoje, que a amizade ela não tem uma relação direta com a religião. Não, Não tem uma relação direta com aquilo que. Porque, tipo assim, tem gente que é de religião diferente de mim, cara, que hoje eu devo minha vida. Eu cheguei até aqui e essa pessoa teve uma influência muito grande na sim, minha vida, cara. E ela é de religião totalmente diferente da minha. sim, Então ali, parece que o próprio Deus, né, me ensina que pessoas, elas podem ser significativas com a gente quando a gente valoriza princípios. é verdade. Princípios. Então, toda relação de amizade, ela carrega esse pilar, os princípios. Aí, quando a gente vive a amizade por princípio, a conveniência não tem lugar. Não tem. Os interesses não têm lugar, não tem peso, porque a gente se relaciona por princípio. Sim, Agora, quando não há princípio, aí sim há julgamentos, e por causa dos julgamentos há interesses, há conveniência. Então, a gente entra num tipo de relação de politicagem. é, Eu vou ter você na minha vida até eu conseguir arrancar algo de você. Então, quando você não for mais suficiente, eu posso te descartar. sim, você se torna descartável, exato. Você se torna descartável. Então, hoje, você e eu, a gente é criticado por andar com determinado tipo de Sim, pessoas ou por apostar em amizades que aparentemente não tem benefício nenhum pra sim, gente. Não tem. Se tu olhar, não tem. é, A pessoa tá ali quebradinha, mas a gente tá com a pessoa. A pessoa tá ali vacilando, mas tá com a pessoa. Mas a gente anda com a pessoa por causa de princípio, mano. sim, A pessoa pode ser o que for, mas ela é leal aos princípios que a gente carrega, sim, aos princípios que nos formaram, né? Então, muitas coisas passam, cara. E a tua amizade foi importante pra mim porque a tua amizade foi crucial numa mudança de estação da minha vida. Eu tava terminando um ciclo de amizades, um ciclo relacional tava terminando e, e Deus estava me proporcionando um novo ciclo de pessoas que seria para aquele novo tempo. Isso acontece muito. Tem amigos que vão ser pro resto da vida. Tem amigos que você perde o contato, não fala mais. Mas tem momentos da nossa vida que, cara, tem pessoas que morrem. sim, Não literalmente, né? Simbolicamente. Pessoas que morrem, elas vão precisar morrer. E a gente não pode ficar com aquele luto eterno. São pessoas que vão sair para que outras entrem. E esse novo estágio da sua vida, essa nova estação, esse novo momento da sua vida, vai fazer muito mais sentido com pessoas novas, porque aquelas pessoas que até então você conhece, não vai fazer um monte de sentido, não vai fazer um sentido estar na tua vida. São pessoas que têm um tipo de comportamento, um tipo de mentalidade, um tipo de vida. E aí, às vezes, você muda, cara. Você amadurece, você sim, cresce, você se desenvolve. E essas pessoas, não por ingratidão, mas a maturidade nos faz entender que a gente precisa trocar o ciclo. Assim como a gente troca de ambiência. Assim, às vezes, muitas vezes a gente troca de cidade, troca a geografia afetada. sim. Então a gente tem que ter essa maturidade. Fala um pouquinho sobre isso aí. Cara, eu acho que um ponto bem relevante para acrescentar naquilo que tu tá colocando é, por exemplo, vamos lá. É, a gente se conheceu ali em meados de 2019 para 2020, que foi o ano que eu entrei para a igreja, né? Então foi ali que a gente começou a aflorar mais a amizade e tal. E assim, cara, eu gosto de pensar aquilo que a gente sempre conversa, Davi. A minha vida, a tua vida, ela não começou em 2019. A gente tem uma história atrás disso, sabe? Então, eu nasci em 92. De 92 até 2018 é um chão, meu amigo. Muito. Então, as pessoas, elas tendem, né,
a te olhar a partir daquele ponto que elas te conhecem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que o que você viveu antes não pode ser descartado. Então a gente, às vezes, como amigo, a gente tem que ter humildade. Humildade para entender a trajetória da pessoa. E muitas vezes, coisas que também a gente conversa, a gente às vezes vem com muitos diagnósticos para as pessoas, sem tentar entender, sem tentar vislumbrar, cara, o que que essa pessoa passou, por que que ela pensa assim. Tentar se colocar no lugar daquela pessoa para tentar, não é sobre você ter uma solução, cara, mas para você dar um braço, para você dar um apoio. E, cara, às vezes esse apoio é simplesmente só você tá com aquela pessoa, cara. É você caminhar com ela. É andar mesmo sabendo que ela tá suja, irmão. É caminhar com os sujos, porque em algum momento, Davi, as coisas elas mudam. Assim como foi comigo, cara. Então, acho que um ponto principal que eu acrescentaria naquilo que tu tá falando, cara, é humildade. Acho que um dos mantenedores de uma amizade é a gente ser humilde. Pra entender, cara, que muitas vezes não é porque eu me acho mais do que alguém que eu sou mais que ela. Porque eu acredito muito, né? Aí vamos trazer agora a parte espiritual sobre isso. Cara, eu tenho amigos que não professam a mesma fé que eu professo. Amigos que não acreditam naquilo que eu creio. Mas nem por isso eu deixo de andar com eles. Porque eu posso aprender muito com eles. Eu aprendo muito com eles. Eu falo isso pra eles. Por quê, cara? Porque eu acho que eu tenho humildade suficiente de sentar na mesa com eles e falar, cara, me ensina isso. Me mostra como você pensa. Me mostra o que você pensa sobre isso. Me fala aquilo que você acredita sobre isso. Porque eu quero, às vezes, entender o que passa na mente daquela pessoa. E muitas vezes eu aprendo, cara. Eu aprendo da onde vem a dor, eu aprendo da onde vem as raízes, eu aprendo... Enfim, você aprende muita coisa, cara, quando você coloca o excesso que tem no seu copo para fora. E aí você tem capacidade de você conseguir absorver alguma coisa nova. E a partir disso, você consegue, talvez, ajudar essa pessoa. Porque você não tá ali só para dar um diagnóstico, você tá para, cara, deixa eu fazer parte disso. Então a amizade, ela não é só sobre você estar, é sobre fazer parte, cara. Sim. Então muitas vezes a gente tá com as pessoas, mas nós não fazemos parte da vida delas. Elas simplesmente estão ali com a gente, elas andam com a gente, elas vivem no dia a dia com a gente e elas somem, porque a gente nunca fez parte. A gente só estava com eles naquele período que serviu, como você falou. Aí a gente, em algum momento, se tornou descartável para eles. Por quê? Porque não houve humildade suficiente para a gente sentar na mesa, sabe? Como a gente está agora e você ouviu, eu te ouvi. Aí trazendo um ponto sobre isso, tipo, Davi, a gente fala muito sobre isso. Cara, se você for botar no pé da letra, quando eu te conheci, tu já tinha 20 anos de crente. Eu tinha acabado de me converter em 2019. Então, o que tu tem para aprender comigo? Você tem alguma coisa para aprender? Se você for olhar com um olhar cético de religião, você não tem nada para aprender comigo, cara. Você sabe tudo, pô. Tudo não. Não. Mas pô, nessa comparativa, você saberia tudo, cara. Então, tipo, uma pessoa que ela não tem humildade, Davi, pra abaixar a crina dela, abaixar a orelha e falar assim, cara, vai, deixa eu ouvir o que esse burro tem pra falar pra mim. Porque é um ditado, né? Quando o burro fala, o outro abaixa a orelha. Então, cara, quando você não tem humildade suficiente pra ouvir o outro, meu amigo, você tá perdendo muito. Você tá perdendo demais. Isso foi um assunto importante, porque hoje a gente pouco fala, não. A gente tem um equilíbrio nas nossas conversas, mas a gente participa muito mais da vida do outro, carregando os fardos do dia a dia, os projetos, os sonhos, a construção daquilo que a gente é, principalmente. De uns anos para cá, a gente tem mudado a nossa filosofia de vida, pelo menos eu tenho mudado muitas convicções daquilo que eu carregava. E aí pessoas me fizeram, né, a importância da amizade, pessoas me fizeram mudar minhas convicções. Eu acho que isso é um dos pontos cruciais na amizade. O fato de você tá convicto de um pensamento e chegar alguém e falar, pum, não concordo, cara. Sim. Você pode pensar por aqui. Já aconteceu na nossa amizade, que o pau quebrou, irmão. Sim. Isso é uma dinâmica interessante, porque as pessoas tendem a levar a amizade para um lado muito superficial, vamos dizer assim, de uma forma onde, tipo assim, cara, é algo que
Como é que eu posso colocar, É cara? tipo assim, minha opinião é isso, amigo. Se você quiser ser... Exato. Não, o pau quebrou aqui, É. irmão. Se tu não mudar, irmão, É isso aí. vai pro teu lado que eu vou pro meu, É isso irmão. aí. Eu não concordo, acho que tu tá sendo vacilão nessa Sim. parte. Como já houve também controvérsia, não, tu tá vacilando nessa Sim. parte. Inclusive, em relação à minha vida, né, a minha relação com meu pai também, tu foi influente, Sim. né? Isso tinha daí é umas- um ponto... Que tinha umas pendênciazinhas assim, tu começou a pegar no meu pé, eu ficava irritado na época. Ah, caraca, mano, pior que ele tem o mesmo problema que eu. E tá me importunando, irmão. Então a amizade é sobre isso, cara. Porque, tipo assim, não tem hierarquia na nossa amizade. Não tem, cara. Mas tem nível de acesso, Sim, com certeza. entendeu? Então o acesso é conquistado, né? E pra tu conseguir o acesso na vida da pessoa, na vida daquele que você almeja ser amigo, eu acho que tem pontos que você citou aqui no início da conversa: vulnerabilidade, lealdade, são virtudes. Sim. Então, o que torna uma amizade sustentável são as virtudes. Sim. Então, é mais dentro, são coisas construídas dentro do que fora, irmão. É. E não só isso, eu acho que acredito também, Davi, a manutenção disso. Porque tem coisas que a gente faz que são espontâneas, mas tem coisas que a gente faz que são intencionais. Não tem cobrança, né? Não tem, Essa cara. palhaçada. Não tem. Então, tipo assim, acho que a intencionalidade também, inclusive é algo que a gente bateu muito lá atrás, é algo Até que, hoje, né? que a gente conseguiu. Essa dinâmica acabou se tornando natural. Mas a gente sempre foi muito intencional, cara. Sempre foi muito intencional. Eu lembro na época, você vai lembrar disso, que as pessoas até falavam sobre panelinha. E a gente falava, cara, não é questão de ser panelinha. Aí entra um aspecto que você citou agora há pouco. A gente, entre nossos amigos, cara, é pressão. É pressão o tempo todo. Cara, tipo assim, é correção. E não só. Teve gente que participou do nosso ciclo de amizade que não conseguiu Exato. sustentar porque o caráter Exato. não sustentava, Sim. né? A falta de caráter foi o principal pilar para a pessoa ir embora. E levando algo em consideração, não fomos nós que excluímos a pessoa. Não. A pessoa, por si só, ela quis se excluir. Na verdade, eu já tava com esse plano de exclusão. Pô, falta de caratismo não rola. É. Mas não partiu de nós, né? Não É. partiu de nós. Acho que A Deus gente foi bondoso com a pressionou, pessoa. a gente, né, sempre deixou as coisas. Não, a gente ainda, pô, não, cara, muda a rota, mano. Vai por aqui e tal. Vamos mudar, cara. Esse não é o pensamento. E a pessoa simplesmente mijou na nossa cabeça, como diz, né? E é por isso que eu acho que a humildade é importante, porque até nesses momentos, tipo, eu lembro de um episódio específico aqui mesmo na tua casa, que tava você e um outro amigo nosso, o John, que, cara, eu não gostei do que eu ouvi. E eu falei pra vocês, falei, cara, eu não tô gostando do que vocês estão me falando. Eu não gostei, cara, eu não gostei. Mas ainda assim eu levei em consideração, porque o fato de eu não gostar não quer dizer que eu esteja certo, e nem que vocês estejam errados. O fato de eu não gostar é que simplesmente aquilo que está sendo dito está indo contra a minha vontade naquele momento. Então, quando a gente tem humildade, muitas vezes, para ainda assim, ainda a gente não concordando, levar em consideração, cara, isso significa muito. E aquilo, a gente também, dentro de uma amizade, dentro de qualquer contexto, a gente tende a pensar uma coisa. Cara, eu parei, observei, tomei uma decisão. Não quer dizer que a decisão que eu vá tomar, ela seja certa. Não quer dizer. Só que a partir do momento que a gente decide, tá decidido. E algo que também tá intrínseco dentro da amizade é isso. Quando eu me decidi, vocês em momento algum, vocês me abandonaram. Muito pelo contrário. Vocês deixaram sempre claro, olha, cara, essa decisão é errada. Mas se tu tá escolhendo isso... Não, fala o que a gente falou. Essa decisão é burra, porque tá burro bom, pra vai, caraca. Cara, tu tá tomando uma decisão imbecil. Você tá sendo idiota. Foi basicamente isso. Então, tipo assim, mas cara, se é isso que você quer, amém, Brasil. Só que saiba, isso que eu acho interessante. A gente tem uma métrica de, cara, a gente não faz com que a responsabilidade saia do outro. Se você tomar uma decisão por você, cara, é você que tá tomando essa decisão. Tá errado. Mas tô tranquilo, tô contigo. É isso. Só que a responsabilidade é tua. Então, essa métrica na nossa mesa existe.
Porque Porque, a gente também anda sobre um princípio que é fundamental. Qualquer besteira que tu faça vai respingar em mim. sim, Então hoje a gente trabalha construindo não vou falar, é uma reputação, não só reputação, mas a gente carrega ali, a gente tenta acertar, a gente tenta melhorar e tal. Aí eu vou lá, eu sou teu amigo, como já aconteceu na nosso círculo de amizade, um fulano de tal aí, fez uma besteira e todo mundo achou que a gente era conveniente com isso, sim, e a gente nem sabia. é verdade. Então, a partir disso também que a gente começou a aprofundar algumas coisas em relação a ser mais objetivo e sincero. E o legal é uma amizade masculina, né? Aqui não Sim, tem ofensa. Né? até Quem porque se tudo é for se ofensa. ofender, irmão, Tudo é ofensa, na verdade. a gente se Ó, ofende só o pra tempo vocês terem todo. noção, hoje meu gato morreu, cara. O cara me mandou um áudio, cara, rindo do meu gato que morreu, cara. Aí é loucura, cara. Cara, foi muito engraçado o áudio desse cara, mano. Eu chamei ele, cara, vem aqui pra Ai, minha cara. casa. Aí o cara me manda, pô, espera um pouquinho aí, cara, meu gato morreu. Só que a forma como ele falou, cara, pô, irmão, não dá. Mas enfim, é, vamos falar sobre carregar pessoas. O que você acha de pessoas que você tem que pisar em ovos pra falar? Esse tipo de amizade, você acha saudável? Não, cara. Não, não acho saudável. Aquela pessoa que tu não pode falar nada, que se ofende com tudo. Esse tipo de pessoa, eu até me relaciono com pessoas assim, mas o tipo de relação que eu tenho com essas pessoas é de algo esporádico, sabe? São pessoas que, né, eu não falo, não trato como, não posso falar que são amizades, né? São pessoas que eu conheço, são amizades, são colegas, vamos colocar assim. Porque, cara, eu parto do princípio do seguinte, é, a pessoa que quer acesso ao meu coração e vice-versa. Se eu não tenho autonomia suficiente para confrontar essa pessoa em verdade, para chegar para ela e falar algo que doa nela, cara, qual o Não sentido faz disso? sentido. E eu tenho muitos amigos, né? Tenho pessoas que caminham comigo e eu tenho, por exemplo, com uma amiga minha, uma dinâmica, né? Quando ela quando ela quer falar alguma coisa, quando ela simplesmente quer desabafar, ela fala assim: "Cara, eu só quero desabafar". E ela desabafa. Ela fala o que ela pensa, ela Tu só é simplesmente. E eu ouvidos. só escuto. Eu só escuto ela. Mas a partir do momento que ela pede a minha opinião, aí, meu Aí, amigo, é a minha opinião que tá ali. Então, tipo assim, eu não poupo palavras. Lógico, eu não sou um troglodita, eu não sou um não, a estúpido, gente né? não vai ofender de Mas. graça, né? Não. Às vezes sim, mas nem sempre. Mas eu tento sempre manter, cara, tipo, esse tipo de amizade. Pessoas que eu tenho e me dão acesso a isso. Porque, cara, você bem disse na tua pergunta, carregar pessoas. Cara, às vezes a gente tá tão cansado de carregar nós mesmos que dirá carregar outras pessoas. Lógico, as amizades, as pessoas que estão ao nosso lado, cara, a gente faz questão de fazer isso. A gente faz questão de ajudar, né? De tentar influenciar de alguma forma. Mas, cara, quem não tem peso na nossa vida, infelizmente, cara. E você falou sobre isso, é fundamental. Sobre níveis de acesso que a pessoa tem na sua vida. Por exemplo, tu me acompanhou aí. Tem uns 3 anos atrás que eu decidi fazer uma manutenção, né, na minha vida e tal e tirar alguns pesos. Porque eu entendi que meu ciclo estava mudando de novo, meu ciclo de vida. E aí eu identifiquei, cara, que tinha gente que se dizia meu amigo, de frequentar minha casa, assim, muito tempo. Gente da convivência mesmo, que a gente sentava todo, a gente faz convite o tempo todo. E durante, assim, papo de 4, 5 anos de amizade, eu nunca fui na casa da pessoa, nunca fui convidado. E aí eu falei, caraca, calma aí. Tem alguma coisa errada. Cara, eu nunca fui na casa de um cara que diz meu amigo, eu nunca fui na casa de uma pessoa que se diz meu amigo. É. Calma aí, tem acontecendo alguma coisa errada. E aí, eu comecei a entender, né? Na prática, a gente entende isso no subconsciente, mas na prática mesmo a gente entende que amizades mesmo, elas têm níveis. Tem pessoas que é da ambiência, cara. Sim, Tem pessoas que é do ambiente. Ambiente de igreja, de sim, escola, de faculdade, ambiente de trabalho, é dali. Tem gente que é para você abrir a porta. sim.
Aí tem aquelas pessoas que são mais intensas ainda, que você compartilha as tuas dores, Sim. os teus fardos, os teus fracassos, as suas vulnerabilidades. E é esses níveis que a gente muitas vezes a gente não tem maturidade para entender e acredita que todo mundo tem o mesmo nível de Sim. importância. E não tem. Cara, eu posso ser muito sincero com você. Davi, muito tempo eu caminhei pensando assim, sabe? Eu também. Que todo mundo tava no mesmo nível. Todo mundo tá no mesmo nível. Eu mudei esse pensamento. Só que. Eu te ajudei a mudar esse pensamento. Com certeza. Com certeza. Caraca. Porque assim, cara. Tu foi meu muro de lamentação. Ué, cara, eu tô pensando errado? Fala pra mim, eu tô pensando errado. Então, só que aí é que é interessante, porque às vezes a gente esquece disso, sabe? Eu tive um episódio esse ano conversando com uma amiga minha, lá da minha cidade de São Sebastião. Inclusive, eu esqueci de falar, eu sou de São Paulo, mas enfim. E uma vez eu perguntei pra ela, cara, tu não vai chamar a fulana de tal pra ir contigo, não? Ela falou, amigo, ela é minha amiga de academia, ela não entra na minha casa. E aquilo me chamou muita atenção, cara. Tipo, nossa, caraca, calma aí. Tipo, como assim? Essa já teve vários traumas na amizade. Só que, tipo, cara, isso foi muito interessante, Davi, porque ela tinha um porquê, um fundamento ali. E foi algo que eu perdi. Não perdi na prática do meu dia a dia, mas me perdi no momento da conversa, sabe? Porque eu não parei pra pensar nisso. E ela tava totalmente certa naquilo que ela tava falando, porque realmente, cara, tem pessoas que você vai levar pra vida, pra tua casa, pra todos os ambientes. Mas tem outras pessoas que não, cara, são só pra aqueles lugares, porque elas não têm acesso. E não é porque a gente não quer, é porque elas não se colocam à disposição para ter esse acesso. Porque acho que o acesso, ele é algo mútuo, né? Por mais que eu tenha que liberar para essa pessoa o acesso, cara, ela precisa fazer com que eu libere esse acesso para ela. Porque a amizade é uma via de mão dupla. Com certeza. Então, isso é importante demais. Não que eu espere algo. Eu não espero algo de você, Davi. Você não espera algo de mim. Mas você faz porque, cara, é de você. É tu. É da tua essência. Eu faço porque é da minha essência. Então, cara, eu não espero... Ah, pô, valeu, irmão. Pô, caraca. Eu não espero, mano, uma cerimônia pra mim. Não espero uma cerimônia pra mim. Muito tempo sem se falar, né? A gente não se fala todo dia. Não. E, tipo assim, não é algo que, tipo... Cara... Tem coisas, cara, que não dá pra explicar. Não tem como. Então, aquilo pra mim me chamou muita atenção por causa disso. Porque ali eu lembrei, cara, realmente, os níveis de acesso eles são limitados. Mas não porque eu limitei, mas porque as pessoas elas se colocam dessa forma. Então, cara, você quer saber o acesso da vida, saber o acesso que essa pessoa tem na tua vida? Cara, não manda uma mensagem pra ela, essa pessoa. Não procura ela. Não compartilha nada. Não deixa essa pessoa saber nada da tua vida. Foi o que eu fiz. Exato. E aí você começa a perceber, tipo, cara, essa pessoa realmente, ela quer estar comigo? Ela quer fazer parte? Ela quer vibrar as coisas que eu tô vivendo? Porque, irmão, tá aí, reflexo disso. A gente viveu, eu vivenciei contigo, tipo, você muitas vezes falando, né, aqui expondo já um pouco daquilo que tu viveu, tipo, a tua solidão, né? Vamos dizer assim. Só que não foi algo ruim, foi algo que te fez crescer, foi algo que te fez maturar dentro de você. Então, com certeza eu fui afetado por isso, com certeza. Porque ali eu vi uma brecha, tipo, opa, calma aí, cara, o que esse cara tá fazendo é algo muito inteligente. Vou fazer também. Porque só para dar um contexto aqui, né? Minha casa é casa da grande família, né? Todo dia tem alguém aqui. Então, é uma coisa que eu não me importo, pelo contrário, eu gosto muito. Eu nasci numa casa muito cheia. Então, a casa vazia dá um pouco de drama. Não porque eu necessito de pessoas, até porque às vezes enche o saco. A minha bateria social é muito curta. Mas sempre tem gente aqui. E eu sempre chamava. Churrasco todo sábado. Vamos lá. Vamos dar um tibu na piscina. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sempre mandava mensagem. Até que um dia, a partir disso, foi um livro que eu li, né? Que despertou isso no meu coração. De, tipo assim, da importância que eu dou a mim mesmo. E do acesso que eu dou às pessoas, mas as pessoas não honram o acesso que têm. Sim. Me tratam como um comum. E aí, quando eu me trato assim, obviamente as pessoas vão me tratar assim. Sim.
Então eu parei de mandar mensagem, eu fui fazer um teste. Eu falei com a única pessoa que eu falei foi com você. Falei assim, vou bloquear aqui, não vou mandar mensagem mais pra ninguém, não vou convidar ninguém, vamos ver quanto tempo isso vai permanecer. Cara, até hoje. Hum. Até hoje. As pessoas que eu mandava mensagem pra estar aqui comigo, até hoje elas não tem nada. Tô esperando ele chamar pro aniversário dele de 2020. Não tem, irmão. Então, tipo assim, isso me chocou um pouco, porque, tipo assim, eu sou um cara muito leal. Então, se eu. Meus amigos todos sabem, eu sou muito intenso assim na questão da lealdade. Eu participo ativamente da vida das pessoas, eu me interajo completamente, pergunto como. Sou daquele tipo de amigo que pergunta como tá, de mandar mensagem, de mandar meme no Instagram. As pessoas. Aí alguns pararam de, tipo assim, não interagir, só vinha de mim, só tava aqui porque eu convidava. Sim, E parte dessas pessoas que se foram assim, não se foram porque eu mandei embora, mas eu parei de sustentar. Eu percebi que só eu estava sustentando uma sim, amizade. E aí ali eu cresci um pouco na maturidade de entender, cara, essas pessoas, qual o nível de acesso que elas têm na minha vida? Qual o nível de acesso? Então eu falei, calma aí, não, vamos parar aqui. Então, eu aprendi muito, tenho aprendido bastante. Pessoas são importantes na nossa vida, quando a gente tem um planejamento, quando a gente tem uma rota na vida, quando a gente precisa alcançar algo na nossa vida, cara, sempre vai ter pessoas envolvidas. sim, Então, a gente precisa ser intencional com quem a gente anda, a gente precisa ser intencional com os acessos que a gente dá para as pessoas na nossa vida. E principalmente, cara, a gente precisa ser intencional com o nosso ciclo relacional, porque isso é vida. sim, Porque quando você não cuida disso, você é afetado emocionalmente. E são baques assim, cara, que tu toma que pode atrapalhar outras áreas da tua vida. sim, Na vida profissional, na vida acadêmica, naquilo que você está construindo como indivíduo, até mesmo no seu crescimento. Então, para evitar decepções sempre vão ter, né? sim, Mas hoje eu sou mais seletivo, pô. Hoje a minha casa continua aberta porque eu tenho uma virtude chamada hospitalidade, né? Eu gosto de. Mas não é qualquer um que entra na minha casa, também não é baile funk isso aqui. Mas eu gosto de ter pessoas do meu lado, eu gosto de festejar, principalmente celebrar com pessoas que eu considero. sim. Então sempre tem gente aqui. E hoje, cara, eu penso assim, cara, como foi importante essa mudança de rota? A vida ficou mais simples, né? Deixei de levar algumas muletas, né? Então, meio que ficou bom, né? Isso daí é um ponto muito importante. Porque a gente às vezes, né? Cara, a caminhada por si só, a nossa trajetória, ela já tem o seu próprio peso, né? Ela carrega consigo o seu próprio, sua própria dificuldade, né? Ela já tem isso. E aí, beleza. Só que a gente parte de um princípio, né? É... Quando você tem que lidar com o problema de outras pessoas que não estão preocupadas com o problema delas, porque tem pessoas que andam com a gente que, cara, elas querem transformação, elas querem mudança, elas, mesmo que elas não consigam, elas estão ali para isso, para ser transformadas, né? Para pedir uma ajuda, enfim, para crescer junto. Agora, quando a gente caminha com pessoas que só estão por interesse, é aquele papo que a gente tem. Cara, me fala quem você é, sem dizer o que tu tem ou o que tu faz. Como é que tu faz isso? Porque a maioria das vezes que você pergunta isso para uma pessoa que ela não sabe quem é, ela se baseia naquilo que ela tem e naquilo que ela faz. Por quê? Porque ela simplesmente nunca fez uma introspecção e entendeu aquilo que ela carrega, aquilo que ela é na essência. E essas pessoas, na caminhada, tendem a se tornar um peso, porque elas não têm identidade com elas. Elas não conseguem vislumbrar quem elas são. Sim. Então, acho que um ponto muito importante dentro de uma amizade é você trazer à tona isso. É fazer com que essa pessoa ela se conheça, ao ponto dela olhar para dentro primeiro e falar assim, cara, eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que mudar isso, eu posso fazer dessa forma. E isso começa a ser uma mutualidade.
Então, gente, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que esse foi o nosso primeiro episódio, né? Espero que de alguma forma some na tua vida, de alguma forma acrescente algo, nem que seja uma coisinha só acrescente na tua vida. E é isso, irmão. Muito obrigado aí Eu que agradeço, Davi. Muito pela obrigado pela participação. oportunidade, cara. Manda um abraço aí pra quem tu quiser. Pessoal, paz, fé e Mengão neles. É isso, galera. Muito obrigado. Valeu! Cara, tá havendo muito